A honra de estarmos ministrando aqui nesta igreja maravilhosa, desde o primeiro momento, desde quando entramos aqui, mesmo desde quando ouvimos o primeiro louvor, a primeira adoração, nós já fomos impactados pelo poder de Deus, não é verdade, igreja? Amém. E não será diferente, porque Deus tem muito mais para todos nós essa noite. Minha esposa, a pastora Priscila, temos uma filha chamada Ana Esther. Ela não está aqui porque está com as amiguinhas dela, passeando. Mas somos uma família, graças a Deus, cuidada, o tempo todo alimentada pelo poder e pelo suporte que o Espírito Santo dá. Amém? Já pedimos orações para vocês, para o nosso ministério. Somos pastores atualmente, juntamente com o pastor Eliseu de Carvalho e pastora Cíntia aqui em Maringá, na igreja Missão Apoio. Somos co-pastores deles. Nós viemos para cá, estamos morando aqui há 5 meses, pastor, né? Éramos do estado de São Paulo, estamos aqui agora. Agradeço também a nossa irmã Radassa, cantora. Ela faz parte do Ministério Bola de Neve, uma mulher de Deus também, e está acompanhando o nosso ministério, fazendo filmagens e fotos, porque Deus tem nos levado a alguns lugares para profetizar um tempo novo. Amém, igreja? Então levante sua mão para o alto, sua mão direita, e diga assim: eu creio que nesta noite Deus tem para mim, Deus tem para mim um tempo novo, um tempo novo, em nome de Jesus. Glorifique a Ele, igreja, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Eu creio que você já ouviu essa palavra algumas vezes. Eu creio que esse texto seja um texto muito conhecido. É uma das histórias mais conhecidas na história, na palavra de Deus. Mas eu creio que Deus, assim como Ele renova o seu amor, a sua misericórdia, a cada dia por nós, Ele vai renovar esta palavra nesta noite, porque o Espírito Santo me trouxe nesta noite, nesta igreja, para profetizar a sua vida, que Deus tem um novo tempo para você e para as nossas vidas. Amém, igreja? Então quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Amém? Amém. Capítulo 37, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara. O Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé. Vamos ler juntos a última parte. Um exército sobremodo numeroso. Diga assim, igreja: um exército numeroso. O tema dessa mensagem é morte e vida. Morte e vida. Eu posso entender que no primeiro ponto desta palavra, existe aqui um encontro entre duas situações, duas visões. Repita comigo: duas visões. A visão de um homem e a visão de Deus. Neste momento, quando o profeta Ezequiel foi levado àquele lugar, que era um vale de ossos secos, o profeta o tempo todo, ele falou em morte. Ao mesmo tempo que o profeta falava em morte, Deus estava falando de vida. Ao mesmo tempo que o profeta falava de morte, Deus falava de ressurreição. A nossa visão, igreja, ela muitas vezes é limitada. Nós temos olhos naturais, nós temos uma visão limitada das circunstâncias. Sempre nós pendemos a olhar as circunstâncias no aspecto negativo. Sempre nós temos uma tendência a olhar a morte, olhar o problema. Ou seja, nós só vemos o tempo todo com olhos naturais, pensamos com olhos naturais, e muitas vezes na visão limitada do homem, nós pensamos assim: para mim não tem mais jeito. Talvez você não saiba nem como você chegou aqui neste dia. Talvez durante esta semana você pensou várias vezes: sei Deus, que eu já passei por várias circunstâncias, já venci alguns obstáculos, o Senhor já me fez vitorioso, mas desta vez não tem mais jeito. Tem pessoas nesta noite que estão aqui nesta campanha e talvez acreditam ainda que não existe mais jeito, não existe mais solução. Até o profeta, quando Deus pergunta para ele: será possível estes ossos viverem? Sabe o que o profeta disse? Pergunta: o quê? O profeta falou assim: Senhor, na minha visão natural não dá para fazer nada aqui não, mas tu sabes. Na minha e na sua visão limitada, nós olhamos para as circunstâncias e vemos: não tem mais jeito, mas tu o sabes. Nós olhamos em nossa volta para situações, problemas, e pensamos assim: desta vez eu não passo, não tem mais jeito, eu não consigo, não vai dar certo. E Deus fala: vai dar certo. Mas você pensa: não tem como, e Deus fala: tem como. Você pensa: não há solução, e Deus fala: há sim uma solução. Você enxerga a morte e Deus vê vida. Na mesma circunstância, no mesmo momento, no mesmo tempo, você enxerga a morte, mas Deus enxerga vida. Diga aleluia, diga glória a Deus. Muitas vezes tem cheiro de morte. Muitas vezes em sua volta há cheiro de morte, tristeza como de morte, aparência de morte, é um clima de morte, muitas vezes um ambiente, diga um ambiente de morte. Você olha para a sua situação financeira, parece que está mais morta do que viva. Você olha para a sua família e você fala: meu Deus, para onde estamos caminhando? Eu estou orando, estou buscando, mas parece que a cada dia estamos mais distantes da vontade de Deus. Você olha para os teus relacionamentos, dentro da tua própria casa, dentro do seu ministério, e você fala: meu Deus, parece que estamos morrendo. E o tempo passa, e o dia passa, e as horas passam, e a cada momento, você a cada momento intensifica, vendo apenas morte. Muitas vezes o seu semblante, a tua aparência, o teu olhar é de morte. Mas esse primeiro ponto eu posso entender, e a igreja pode compreender nesse primeiro ponto, que a nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, nós sempre olhamos com olhos naturais, mas ao mesmo tempo que eu enxergo morte, Deus enxerga vida.
No versículo 4 e 6, no versículo 4 e 6 diz assim: disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Igreja, num segundo ponto, diga segundo ponto, nós compreendemos e Deus nos mostra que Ele colocou o profeta Ezequiel naquele lugar. Deus levou o profeta naquele lugar, não para sepultar nada. O profeta não foi convidado para estar naquele ambiente para sepultar nada. O profeta não foi para lá para enterrar e para sepultar, não. Ele não foi levado para ver nenhum fim trágico, mas ele foi levado sim para profetizar o milagre de Deus àquele povo. Ele não foi levado lá para sepultar e para terminar nada. Na verdade, ele foi levado lá, e Deus me trouxe aqui nessa noite para ter um novo início na sua vida e na vida desta igreja. Aleluia. Ele não foi lá para enterrar, ele não foi para sepultar, mas ele foi sim para dar um novo início, um recomeço, um novo tempo, ainda uma esperança, igreja. Talvez as pessoas que estão à sua volta te deram uma palavra negativa. Talvez o teu médico, aquele que cuida de você, talvez as pessoas que estão à sua volta deram uma palavra diferente, uma palavra de jugo, um conceito de morte, mas a última palavra vem de Deus. Você não chegou aqui para ser sepultado, não. Você chegou aqui para ser ressuscitado. Aleluia. É muito interessante esse versículo 6. O versículo 6, no final dele fala assim: e sabereis que eu sou o Senhor. O que eu quero que a igreja entenda nessa noite: Deus permitiu que você chegasse onde você está, talvez num clima de morte, talvez com problemas acima da sua força. Talvez você nunca antes pensara ou imaginara um dia passar por aquilo que você esteja passando. Talvez você não saiba nem como você chegou, onde você chegou. Talvez você nunca imaginou antes que um dia teria que passar por isso. Mas Deus manda te dizer, igreja, Ele permitiu que você chegasse aonde você chegou. Ele permitiu que muitos vejam o que você está passando, para que o nome dEle e para que o mundo veja quem é o Senhor. Não foi em vão, igreja. A tua lágrima não é em vão. O teu desafio não é em vão. O teu problema não é em vão. A enfermidade não é em vão. Você chegou onde chegou, você está passando o que está passando, para que o mundo veja quem é o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode glorificar, igreja. Pode glorificar, porque isso é só o início. Isso é só o início. No terceiro ponto, diga terceiro ponto. Talvez com esta palavra, talvez com esse texto, você esteja se enxergando na situação. Talvez você chegou aqui e neste momento desta palavra, você está começando a ver que você está, talvez, apenas no osso. Eita Deus. Tem pessoas que estão aqui nessa noite e passaram semanas, meses, e talvez no dia de hoje, se sentindo apenas um osso. Sentindo apenas um osso, ou seja, talvez você perdeu tudo. Talvez você sente que perdeu tudo. Talvez você veja uma situação difícil. Não se sinta capaz de começar novamente.
Talvez só lhe restam ossos mesmo. Talvez você perdeu a tudo que te dava estrutura. Diga estrutura. Ossos não tem mais estrutura. Tem pessoas que estão aqui, pastor, e perderam a estrutura. Estrutura física, emocional, psicológica e talvez financeira e talvez espiritual. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, estão ouvindo essa palavra e sentem que perderam a estrutura. Talvez não acha mais a tua estrutura. O teu corpo representa estrutura, mas você se sente apenas no osso. Talvez como aqueles mortos, diga mortos. E talvez você não consiga nem ficar em pé sozinho. Tem pessoas que estão ainda aqui, pastor, e só conseguem ainda estar de pé porque tem outros que estão segurando. Osso sozinho não anda. Osso sozinho não fica de pé. Talvez você chegou aqui e você esteja há anos precisando de alguém para segurar você de pé. Talvez a única coisa que lhe resta são os ossos. Talvez você sozinho não consiga mais andar. Talvez você se vê hoje diferente de como antes. Tem pessoas aqui que têm uma imagem diferente de como antes. Talvez você não se veja mais como você se via anos atrás. Tem pessoas que olham no espelho hoje e falam: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Olha para as circunstâncias, ministério e fala: eu já fui diferente. Eu já orei mais. Eu já jejuei mais. Eu já busquei mais. Eu já preguei mais. Eu já falei mais. Eu já fui além. Eu já amei mais a minha família. Eu já amei mais o meu filho. Eu já tive vontade de ajoelhar para brincar com meu filho na sala. E talvez você chegou aqui e você não se vê mais fazendo isso. Talvez no passado a sua esposa era o amor da sua vida, e talvez hoje seja mais uma na sua vida. Você está no osso e não sabe. Você acha que você está vivendo, mas você está vivendo a sua vontade e não a de Deus. O que Deus tem para a sua vida é muito forte nesta noite, mas você precisa entender que você precisa voltar a se ver novamente como você era antes. Você precisa novamente se enxergar como uma mulher e um homem na presença de Deus. Morto não consegue desfrutar do que construiu. Os mortos, eles não conseguem, ossos não conseguem desfrutar de tudo que construiu. Talvez você esteja aqui hoje e construiu muita coisa e não esteja conseguindo desfrutar disso. Talvez a depressão te pegou. Talvez a calúnia te pegou. A difamação, o medo talvez te pegou. A raiva te pegou. Talvez algum problema chegou para você e você deixou isso entrar na sua vida, e isso não tem te permitido você viver tudo o que você construiu nestes anos. Osso não usufrui do que construiu. Tem pessoas aqui que nem se reconhecem mais. Tem pessoas que falam assim: eu nunca imaginei estar pensando isso. Tem pessoas que têm tido pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de homicídio, pensamentos de destruição. Tem pessoas que nem se reconhecem mais. Talvez você esteja pensando assim: eu nunca imaginei que um dia eu seria sequer capaz de pensar como eu esteja pensando. Não se reconhece mais, não está lembrando, e talvez agora começou a lembrar de como foi o seu primeiro amor. Como foi o dia que você chegou pela primeira vez e encontrou o reino de Deus? Talvez você se esqueceu de quem você já foi em Cristo. Você lembra do passado e o passado está distante. Lembra como você era antes. Lembre-se agora como você fazia antes. Como você talvez profetizava antes. Como você sonhava antes. Sabe por quê, pastor? Por quê? Porque o osso não sonha mais. E tem pessoas que estão como osso e nem sonham mais, nem acreditam mais. Às vezes colocam em questão o poder de Deus.
como osso nesta noite. Talvez você não tenha mais perspectivas sequer, nem cartilagem você possui, não vive mais como antes, não sonha como antes. Talvez não haja mais respostas, e talvez até os profetas lá fora viram você como morto. Talvez os profetas até acreditavam que você estava morto, mas olhos naturais enxergam morte, olhos espirituais e Deus enxerga vida. Talvez você se veja como destruído, são olhos humanos, desiludido, sem alimento, emocionalmente abalado, sem sonhos, sem projetos, sem esperança. Mas Deus te trouxe nesta noite, e você chegou num ponto muito importante da sua vida, que você precisa decidir algo. Diga assim: eu preciso decidir. Você precisa decidir nessa noite, se você vai continuar se sentindo apenas como um osso, ou se você vai começar a viver um novo tempo de Deus para a sua vida. Você precisa nesta noite transformar um antes e depois, de morte para a vida, de osso para a eternidade, para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para a plenitude da vontade do tempo novo de Deus. É um dia especial para a sua e para a minha vida. É um ponto marcante para as nossas vidas. É um divisor de águas para a sua vida. Deus te trouxe aqui para que você decida de uma vez por todas continuar como está e não está nada bem, ou a partir de hoje decidir viver um tempo novo na presença de Deus. Num quarto ponto, pastor. Diga: quarto ponto. A palavra de Deus me mostra e nos mostra nessa noite que Deus, mediante aquela situação, diga situação, Deus ele não levou lá, ele não levou aquele lugar, ele não colocou lá naquele lugar um médico. Deus ele não levou um especialista naquele lugar, mas Deus levou naquele lugar um profeta. Deus ele não colocou um médico para resolver aquela situação. Deus ele levou sim um profeta. Diga: um profeta. O que Deus e o Espírito Santo diz para você neste momento: o que você precisa na tua vida não é de um especialista, o que você precisa não é de um gerente de banco, o que você precisa não é de um médico, o que você precisa não é de homem, o que você precisa é da palavra, é de uma palavra de Deus. Glorifique a igreja, glorifique a igreja. Aleluia, aleluia. Deus poderia ter mandado um médico, Deus poderia ter mandado um especialista, mas Ele não, Ele enviou um profeta para que determinasse uma palavra, para que profetizasse uma palavra. Tem um texto na palavra de Deus, eu não vou ler, mas no momento em que Ele pediu para Jesus estivesse curando o seu criado, e no versículo 8 desse texto fala assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Ou seja, não precisa lá em casa não, não vá lá em casa não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não precisa ir em casa, Jesus, o que eu preciso apenas é de uma palavra. O que você precisa nesta noite é apenas de uma palavra. Apenas de uma. Apenas de uma. Aleluia. Você está buscando a solução no lugar errado. Você está tentando mais uma reunião no banco.
Você está tentando mais um médico, você está tentando mais algumas circunstâncias, mas você está esquecendo, e eu não estou dizendo não, que especialistas não sejam importantes, muito longe disso. Nós precisamos também do homem, nós precisamos também do especialista, precisamos sim, mas o mais importante você tem esquecido. O que você precisa nesta noite é de um profeta que venha determinar sobre a sua vida uma palavra. Aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia. Deus me trouxe nesta noite, neste lugar, para profetizar sobre a sua vida uma palavra. Uma palavra. Neste lugar aqui existe profeta. Vocês têm profetas aqui que criaram essa campanha para determinar um novo tempo na sua vida, amém? Amém? Quantos creem nisso? Mas quantos acreditam que eu sou um profeta na presença de Deus? Eu estou aqui nesta noite, o Espírito Santo me trouxe aqui para determinar na sua vida uma palavra, e a partir de hoje ninguém mais vai reconhecer quem é você. A sua aparência vai mudar, o seu problema vai mudar, a tua família vai mudar, as pessoas vão começar a ver quem é o Senhor da sua vida. Talvez o milagre que você esteja esperando não vai acontecer. Infelizmente, talvez não, porque existe a vontade soberana de Deus. Mas independente disso, você precisa entender nesta noite que o maior milagre que Deus poderia e pode fazer na tua vida, Ele já fez. É a salvação que você tem em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo, igreja, é que Deus me trouxe aqui para profetizar um novo tempo, para profetizar uma palavra, e a tua vida, a tua família e o teu ministério nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. No quinto ponto, para encerrar esta palavra, Deus, Ele está aqui nessa noite, diga amém, diga eu creio. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui, e a única coisa que Ele quer de você é que você confie na palavra dEle. Apenas se entregue, apenas busque, apenas se ajoelhe, apenas venha até o altar e diga: Senhor, eu me rendo, Tu és meu tudo, eu não sou nada. Senhor, eu me rendo, eu não consigo mais viver sozinho. E Deus, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais caminhar sozinho. Eu preciso da tua palavra. Deus, eu me rendo. A única coisa que você precisa nessa noite, igreja, é se render, e é tomar posse da palavra de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as lágrimas e quantas lágrimas você tem derramado lá no íntimo do teu quarto. Eu não sei as horas que você tem dormido nas madrugadas. Eu não sei como você tem acordado de manhã, talvez desanimado, sem força, sem rumo, sem sonho. Eu não sei como está o teu relacionamento conjugal com a tua esposa. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa, e isso é muito sério, é que Deus trouxe este momento na tua vida, para que eu pudesse profetizar sobre a sua vida a palavra de Deus, porque Ele quer mudar a tua história. Você vai renascer nessa noite, para que as pessoas, para que o mundo possa ver Jesus através de você. A tua história vai impactar uma geração. Aquilo que você sofreu, você vai se transformar no maior exemplo, para que as pessoas possam ver Deus. Existe algo muito forte, pastor. O pecado foi tão grande, talvez, na sua vida. Você vai superabundar na graça. E na área da sua vida que você era limitado, e na área da tua vida que tinha te prendido, você vai se transformar num professor a ter uma vida mais reta na presença de Deus. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu peço que você fique de pé e feche os seus olhos. Você entende que do jeito que está não dá
basta de chorar. Eu quero convidar você que está se sentindo assim e deseja nesta noite tomar posse da palavra de Deus para viver um novo tempo. Se você vem aqui na frente, para que eu possa orar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você ouve essa música, você vem aqui na frente. Completo. Deus vai restituir tudo que perdeu no caminho, tudo que se perdeu no caminho. Cada osso no seu devido osso, pode ser um osso pequenininho, ele vai ser juntado dentro do osso que faz parte do ministério. Você vai ser novamente juntado dentro do teu ministério. Cada osso no seu devido osso. Não acontece de forma desordenada. Não acontece de qualquer jeito. Vai te juntar no ministério que ele te deu. Ele vai te colocar onde é o ministério teu. Ele vai colocar você onde ele quer colocar. Não onde você acha que deve ser colocado. Não há direito de escolha. Eu não posso escolher. Nem o profeta Ezequiel teve direito de escolher. Glória a Deus. Ele vai restituir tudo que você perdeu no caminho. Tudo aquilo que estava em estrutura vai voltar ainda mais forte. Aquilo que não tinha cartilagem mais, agora tem cartilagem. E ela vem do trono, ela vem do Espírito, ela vem de Deus. A cartilagem é melhor agora. Aquilo que te une é melhor, é maior. O amor que você tinha antes havia se perdido. O amor que vai vir sobre a sua casa, o amor que vai vir sobre a sua família, sobre o seu relacionamento conjugal, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre as pessoas que estão na sua casa. O amor agora vem do trono de Deus. Está sendo ativado nesta noite dons ministeriais. Dons ministeriais. Sejam cheios de dons ministeriais. Ele que é a palavra de Deus. Um exemplo.